agradeço aí as palestrantes de hoje, que a Mônica, a Simaia, a Vivian, super obrigada. Agradeço a todo mundo que nos segue também. Sempre tem as figurinhas que nos acompanham, apesar da gente concorrer com trocentas lives. Ainda bem que a Loki não está tocando hoje, né? Que senão seria mais um que a gente iria concorrer. Mas super obrigada, gente. Vai ser muito legal aqui para a gente fazer este webinar de histórias que só Office Managers contam. E aí, para nós começarmos, então, o que eu quero pedir para todo mundo deixar o microfone no mudo, por gentileza, tá? As perguntas devem ser feitas via chat. A gente sempre tem uma ação social, então, nesses webinars, a gente pede ajuda para o VER, Voluntariado Emílio Ribas. Então, quem puder colaborar, então faz aí um depósito, um Banco Itaú, CNPJ deles também, que vai ajudar muito. E esse evento, então, está sendo filmado, fotografado e também já agora disponibilizado no YouTube. Então, quem está, a partir de agora, ficar, então, está aceitando todas essas condições. E quem quiser receber nossas notificações de eventos, de vagas, de novidades do mercado de facilities, é só mandar uma mensagem para esse número que está bem aqui em cima, 989348610, que a gente tem uma lista de transmissão. E todas as sextas-feiras, então, saem os nossos comunicados, que a gente chama do Facilities News. Atualmente está no WhatsApp, mas a gente está transferindo para o Telegram, porque já tem muita gente ali mantendo-se no nosso contato com relação a isso, para receber as comunicações. E o que eu quero é pedir de coração, então, tirem foto, marquem a FS Educa no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Para nós isso também é muito importante, tá bom? Então, agora, em razão disso daqui, deixa eu parar aqui a tela. Então, Mônica, por gentileza, Oi, você boa pode noite. se apresentar para nós? Tudo bem? Boa noite a todos. Estou vendo algumas carinhas aí conhecidas, Elídia, Lili, a secretária do McDonald's. Obrigada, gente, por prestigiar a parceria que a gente fez aí com a FS Educa para falar um pouquinho da vida dos Office Managers, principalmente nesse período aí, nesse momento de pandemia. E vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre a minha carreira. Eu tenho quase 30 anos de carreira, comecei como secretária em pool de secretariado numa indústria química, e de lá para cá é uma boa bagagem, uma bela uma experiência. Já trabalhei em empresas de N segmentos. Atualmente eu trabalho num escritório de advocacia, atendo a área de contencioso civil, e no período de pandemia nós estamos em apenas 3 das 9 secretárias do escritório, dando suporte a todo mundo aí. Atualmente eu não trabalho em facilities, mas eu fui coordenadora de facilities de um banco de investimento holandês por 2 anos, e foi um dos maiores desafios, que eu costumo dizer que foi um dos maiores desafios da minha carreira, em função de toda a expertise que eu adquiri, no sentido de a necessidade de ser muito organizada e do desafio principal, que foi a liderança. A gente tinha, assim, além do escritório aqui de São Paulo, eram 16 outros agências, né, espalhadas pelo Brasil, e era banco de agronegócio. Então os desafios de facilities eram muito grandes, por conta de nenhuma das cidades ser grande centro urbano. Então toda e qualquer demanda de facilities era bastante complexa. E é isso, eu estudei muito a vida toda, adoro estudar, fiz muitos cursos. Eu fiz letras, sou formada em letras, fiz extensão em eventos e fiz pós-graduação em marketing. Sou bilíngue, tenho fluência em inglês e tenho conhecimento de espanhol também. E eu acho que para toda e qualquer função, eu acho que o principal em facilities, no secretariado, é a organização, o prazer de servir, e a gente sempre ter muita proatividade para enxergar, ter uma visão do todo para poder solucionar os problemas de uma forma eficiente e rápida. É isso.
Legal, Mônica, obrigada. Simaia. Aí, Simaia, vamos por você, sua apresentação. Obrigada. Tem que tirar o microfone do mudo, mas se quiser eu tiro, peraí. Pronto. Ops. Vai. Então, ok. Estão me ouvindo agora? Tudo certo? Sim. Uhum. Olá, eu sou Simaia, eu sou secretária, gestora de facilities de viagens e também cuido de responsabilidade social na empresa que eu trabalho. Estou na área de secretariado há mais de 20 anos e nessa empresa que eu estou há 16 anos. Eu sou formada em secretariado pela PUC, eu falo inglês e espanhol, e o meu rol principal, né, minha tarefa principal é ser secretária. Todas as outras são um complemento do que eu faço. Então, na hora de priorizar, eu priorizo o secretariado. As outras tarefas eu preciso fazer, algumas delas, obviamente, têm time, têm prazo, mas é o secretariado que conduz realmente o meu cotidiano. Eu tenho 3 filhos, um de 19, um de 16 e uma de 10. Eu moro em Osasco, estamos aqui na pandemia cuidando um dos outros, e a gestão de facilities na pandemia, ela se tornou assim, realmente um desafio. Eu tenho ido ao escritório uma vez por semana, mas se eu estivesse indo ao escritório todos os dias, minha presença seria muito solicitada, né? Muito agradável, porque realmente todos os dias tem alguma coisa, sempre alguém liga, principalmente por conta das correspondências e dos insumos que estão começando a faltar. Hoje eu fiz todo o inventário de material de limpeza, né, de copa, então as coisas estão começando a ficar um pouco mais interessantes, né? O que mais? Eu fiz secretariado na PUC, eu estou fazendo um curso de MBA de gestão de projetos, que eu estou gostando bastante, e é isso, o Facilities entrou na minha vida nessa empresa que eu trabalho hoje, que é de alimentos, e aí vem a parte mais interessante da minha rotina. Eu tenho 10 freezers, uma coifa, 2 caixas de gordura e uma fritadeira para cuidar. Então, os meus desafios em Facilities são bem grandes. Simaia, você me lembrou de uma coisa que eu costumo falar para os alunos, que toda pessoa de facilities sofre da síndrome de Jaque. Acho que vocês já ouviram isso. Quem foi meu aluno aí, Daniel, Vivian, já deve lembrar dessa história, né? E você é muito disso que eu percebi, que é assim, já que você está tomando conta disto, pega isso daqui também, né? Facilities é muito disso, é síndrome de Jaque. Já que você tem isso, pega isso daqui também. Então, você falou viagens, né? Outras coisas aí, então acabam entrando, né? Mas legal, obrigada. Vivian? Obrigada. Daqui a pouco a gente continua, que tem mais história por aí, viu, gente? Vamos lá, Vivian, se apresenta. Aliás, Vivian, antes de você se apresentar, o Daniel, que está aqui, ele mandou até uma mensagem. Ele mandou no private ali, mas na verdade é para você até, ó. Boa noite a todos. Vivian, estivemos juntos no treinamento aqui em São Paulo, gestão estratégica de facilities. Bom poder te encontrar, né? Então, olha que legal. Ai, que bom. Estudei com o Daniel e a Helena está aí, que a gente fez um treinamento pela empresa que a gente está trabalhando, coincidentemente. A gente fez treinamento de integração juntos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vivian. Estou aqui no Rio de Janeiro, um pouquinho longe das colegas aí que estão apresentando. Eu sou formada em letras, assim como a Mônica. Fui professora de inglês por 6 anos. Dei aula para criança, adolescente, adulto. Mas, no caminho, eu fiz um curso de secretariado. E esse curso de secretariado, nós, quando somos menores, às vezes a gente tem uns sonhos, né? E o secretariado estava aí também dar aula. Juntou um pouquinho, fiz o curso, e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa empresa. Nessa empresa eu trabalhei como assistente administrativo, lá eu entrei assim, assistente administrativo, bilíngue, e logo depois as funções foram não vou dizer acumulando, porque o cargo realmente também mudou, mas lá eu era responsável por recepção, compras, viagens,
Era tudo compilado, né? Tudo junto. E foi então que lá tornei-me Office Manager. Mas antes, aí, já o Facilities entrando na minha vida com um incidente que aconteceu, eu pude conhecer melhor. E conheci a Fátima, estudei na FS Educa, fiz gestão estratégica de Facilities com o colega Daniel, que está aqui. De lá, consegui aprender mais, ler mais, e na prática a gente também aprende muito. E logo depois fiz o MBA de Facilities aqui no Rio de Janeiro, na AVM, e formei, e assim eu fui melhorando. Nessa empresa fiquei 7 anos, entrei como assistente administrativo, saí como office manager. Lá foram vários desafios, tomando conta do escritório sozinha, a parte de viagens, parte de manutenção, todos os cuidados e todos os perrengues que nós facilities temos. Saí de lá para uma oportunidade numa outra multinacional chinesa, onde eu fiquei 1 ano com a responsabilidade de fazer a mudança para um novo escritório, né? 2 vezes maior do que eles tinham. Então, quando eu entrei, o projeto estava pronto, o local escolhido, mas todo acompanhamento de obra, mudança, instalação de funcionários, colaboradores, transformar aquele novo ambiente no local aconchegante para eles, isso tudo foi de responsabilidade do Office Manager, que lá foi como Office Administrator, mas administrando total o escritório, né? De lá, fiquei uns 5 meses desempregada, porém sempre estudando, sempre tendo oportunidades, e hoje eu sou analista de Facilities, uma outra multinacional, que comecei no meio da pandemia, né? Graças a Deus, e estamos aguardando a pandemia passar para as coisas ficarem mais palpáveis na função. Mas essa é a minha história. Fiz secretariado porque gostei muito, assim, já são 9 anos na área de Facilities, foi uma paixão que aconteceu trabalhando, e fico assim muito grata, porque é algo que a gente realmente se apaixona. Ou ama ou odeia, não tem como ficar no meio termo do Facilities, e a gente se entrega. É um trabalho cansativo, mas é um trabalho muito compensador, né? Então a gente se entrega. Eu tenho uma filha que já está na faculdade, é o meu orgulho, que mora comigo, né? E essa pandemia está trazendo várias novidades para o Facilities. Eu acho que todo mundo está sofrendo, todo mundo está um pouco perdido, se reinventando, mas está todo mundo tentando tentar minimizar o caos que a gente está vivendo. E para o Facilities é bem complicado, e a gente se reinventando, tentando fazer as coisas da melhor forma para todos, para tudo funcionar. Embora algumas coisas estejam paradas, tenho certeza que os facilities de cada empresa estão trabalhando bastante, mesmo longe. É isso. Legal, Vivian, obrigada. Tem uma galera muito grande aqui do Rio de Janeiro, viu? Você trouxe torcida, né, Vivian? Olha, eu trouxe, eu fui eu vi, espalhando. tô vendo. Tem uma galera muito grande aqui do Rio de Janeiro. A Juliana, a Ana Elisa, o Edson, querido, que bom te ver aqui. Sheila, Maria, olha, o Franco, que 10, Franco, obrigada pela presença. O Alexandre falou que ele é de Manaus. Olha, que bacana, Alexandre. Um grande abraço aí para Manaus também, coisa boa, né? Então, aí, ó. Então, Alexandre, acabei de falar, estava falando dos outros primeiro aqui, não ia esquecer de você, não. Então, muito bacana aí todo mundo nos prestigiando, isso daí é muito bom. E antes, então, de a gente começar a fazer algumas perguntas, até eu agradeço para quem já enviou pergunta antecipadamente. A gente tem pergunta aqui da Rosa Bastos, tem pergunta da Josi Abrantes também, nós vamos perguntar aqui para elas, tá? Agradeço. Nós vamos fazer uma enquete. Então, vai aparecer para vocês aí na tela uma enquete e vocês vão sinalizar. Vamos ver se vai dar tudo certinho, tá? Já está aparecendo aí para vocês? Ó, qual a sua função? Está aparecendo aí para todo mundo? Ou ainda não? Ainda não, está aparecendo nada. Fátima, é que tem que apertar uma teclinha, Fátima, né? Eita. Gente, é Millennium Sênior, compreendam. Mas ainda não estou no grupo de risco, não, viu? Olha lá.
Podem respondendo aí, ó. Qual a sua função? Facilities, Office Manager, secretárias, outros. Está bem dividido. Se você ocupa cargo de liderança, sim ou não. Se a sua empresa já tem um plano de retorno também. E se você faz parte da elaboração desse plano de retorno. Isso daí para nós vai ser muito bacana. A gente sempre, todos os webinars, a gente quer variar alguma coisa, né? Fazer coisa diferente. Então, hoje nós estamos aqui, estou me achando, tá? Com essa pesquisa, estou me achando que eu consegui fazer. A gente já está vendo que ó, a maioria aqui são facilities mesmo, 56%. 76% ocupam cargos de liderança. 55% a empresa ainda não tem um plano de retorno, de retomada, né, de retorno. Mas dessas outras que já têm, 59%, quase 60% fazem parte dessa elaboração do plano de retorno. Muito bem, gente, muito bacana. Ainda tá continuando, o pessoal ainda está pontuando aqui. Muito bom. Então, agora eu vou encerrar, mas para a gente ter uma ideia aqui, ficou muito bacana. Encerrando. Aí, só para vocês verem os resultados, então, como é que ficaram, né? Facilities, sim. Ficou dividido no plano de retorno e 61% faz parte já desse plano de retorno. Muito bem. Obrigada aí pela resposta. Então, agora vamos começar, né, meninas? Vamos lá. Dizem por aí que Office Managers tem algumas histórias, uns causos. Aliás, toda pessoa que trabalha em facilities tem causo para contar, né? Se a gente fosse ficar aqui trocando todos os causos, ia dar um dia inteiro de tanta coisa que a gente tem. Mas algumas de vocês já até falaram como é que se tornaram Office Managers. E aí, o que eu gostaria de saber, será que tem algum requisito especial, alguma habilidade especial, sei lá, alguma competência nesse sentido, para ser uma pessoa, uma Office Manager, uma responsável assim, por um local, por gerenciar em um local, um facilities também? Quem começa a responder? Mônica, vamos por ordem alfabética? Bom, estou até me sentindo aqui, né, lisonjeada e um pouco acuada, porque tem muita gente de facilities mesmo. Como eu trabalhei 2 anos, né, nesse escritório, eram 5.000 metros quadrados, 5 andares, quase 300 funcionários, e eu nunca tinha trabalhado em facilities, eu não tinha uma experiência prévia, para mim foi uma baita de um baita de um desafio, mas foi assim o maior aprendizado que eu tive na minha carreira, porque enfim, eu acho que o Facilities, eu vejo 2 coisas no Facilities, é o jaquê, que a Fátima falou, e a outra coisa mais importante no Facilities são as parcerias que você tem, não só com as pessoas, os departamentos principais, né, que no caso onde eu trabalhava era a parte de segurança, por ser banco de investimento, a parte de TI e o RH, que a gente também, além de todas as demandas que a gente tinha expatriado para cuidar também. Eu fazia, às vezes, o checklist de mudança de expatriado e as residências que os expatriados iam cuidar, iam residir aqui em São Paulo. Enfim, era uma gama de coisas muito grande, né? E, além de tudo, como com as filiais, a gente tinha uma demanda alta também de suporte para as filiais e de mudança e tal. Eu acho que o maior desafio que eu tive quando eu fui facilities, eu não vou me esquecer nunca de uma mudança que a gente fez do escritório de Brasília, que era um escritório que estava na Asa Sul, e ele foi para Taguatinga por conta dos funcionários mesmo do Rabobank que
eles moravam mais perto de Taguatinga, e por conta disso resolveu se mudar, em termos de custo também era melhor, e foi feita assim. Só que o nosso TI, na época, eles queriam que a gente fizesse a mudança do servidor do banco com escolta. E isso foi um desafio grande, porque, assim, nós não, assim, internamente a gente não achava que seria tão necessário, assim, uma escolta para fazer a mudança única e exclusivamente do servidor. A gente entende que, certamente, o servidor de um banco é uma coisa extremamente delicada, no sentido que ali estão todas as informações dos clientes. Mas eu, assim, eu fui para Brasília, estava eu e mais uma pessoa de TI só para fazer a mudança, né? E quando chegou, assim, a minha maior preocupação realmente era que aquele servidor chegasse inteiro no local, né? E não tivesse problema algum. Então, o restante da mudança meio que ficou em segundo plano para mim. Então, foi uma experiência, assim, muito complexa, vamos dizer. Aí, quando eu falei assim, o filho chegou lá em Taguatinga, eu falei, nossa, graças a Deus, o resto da mudança, nem que eu tenho que ficar aqui até a alta madrugada, eu não vou me preocupar com o resto tudo bem. Então, e na época, o gerente da área de TI, ele era uma pessoa bastante, assim, como é que eu posso dizer, não muito flexível, e para conversar também era difícil. Mas, enfim, são N histórias que todo Facilities tem. Eu acho que, na época também, uma das agências que inaugurou foi em Querência, que é uma cidade que fica quase divisa entre Mato Grosso e o Amazonas, né? Então, a minha ex-chefe estava indo para fazer uma visita na agência, no imóvel que ia ser a agência, e ela ficou parada um monte de tempo na estrada, porque tinha invasão de índios na estrada. Então, assim, são histórias que, assim, você não esquece nunca mais na sua vida, né? Então, eu acho que a Facilities realmente é altamente desafiador. Eu tive alguns desafios bastante grandes como secretária, mas não como Facilities. Como Facilities, eu acho que é inesquecível. E, assim, tanto eu gosto que eu quis fazer aqui uma parceria com a Fátima para a gente conseguir passar algumas experiências nossas para as secretárias, porque a gente acha que o secretariado vai virar mesmo office manager e não tem outra saída, tá bom? Acho que é isso. Obrigada, E aí, gente. Mônica, então, antes da Simaia e da Vivian até comentarem, né, sobre isso, já vou, então, entrar com uma pergunta, que eu agradeço aí para a Josi, viu, Josi? Que ela, aproveitando até o gancho do que você falou, né, que ela pergunta assim, vocês acreditam que Office Manager é uma evolução do secretariado? A minha visão é que é assim, porque a tendência é que os escritórios sejam mais enxutos, a estrutura mais enxuta, e as habilidades das profissionais que cuidam do staff vão ter como funções agregadas essa parte de facilities, que é copa, limpeza, manutenção, fornecedores em geral, ar-condicionado, que mais? A parte de imobiliário, o mobiliário, extintores, o contato que você tem que ter com o próprio edifício, o síndico do edifício, para cumprir normas, enfim, é uma série de coisas. O escritório que eu trabalhava em São Paulo, além dos 5.000 metros, era muito grande, o condomínio eram 32 andares, então eu acho que você tem que ter essa visão mais ampla da recepção que funciona no condomínio, mais a sua recepção, coisa que, assim, posso dizer que hoje, mesmo na função que eu estou, ela tem agregado bastante para eu estar trabalhando nessa pandemia, porque tem algumas coisas que, sei lá, contrato com Correios, que também às vezes as pessoas não conseguem ter essa visão de como funciona, e isso te ajuda muito. Em qualquer função que você tiver, vai te ajudar muito, vai agregar muito. Eu tenho para mim que sim, que o Office Manager
vai acabar, e as secretárias que ficarem vão só atender o board, né, CFO, CIO, enfim, só os tops, é isso, tá bom? Não, e aí você falou de uma série de atividades que até a Simaia acabou comentando, né? Viagens, por exemplo. E aí, Simaia, você acredita a mesma coisa aí nesse sentido? Até a Rosemary aqui está falando que ela não acha que é evolução, é complementar, porque o mundo mudou, né? Eu vou com a Rosemary. Eu acho que é complementar, porque o que acontece? A secretária, ela, como eu disse, né, ela tem a função primordial dela, a função para a qual ela foi contratada, é atender o executivo. E cada empresa tem uma situação diferente. Então, quando nós nos deparamos na organização, e aí a gente vai entender exatamente o que se espera. Muitas empresas, como a minha, por exemplo, é uma multinacional, tem uma presença mundial, tem fábricas espalhadas no mundo inteiro, mas aqui no Brasil é apenas um escritório comercial e um escritório que lida muito com a logística, que traz os produtos para cá para serem vendidos. Então, nesse contexto, o Facilities ele é complementar. Pode ser que numa próxima empresa que eu trabalhe, seja uma empresa grande, que já tenha um departamento, e eu não serei convidada a ajudar no Facilities. Eu posso ajudar com o meu conhecimento, com os projetos que eu já fiz, mas pode ser que não seja necessário. Então, a secretária vai depender muito. Agora, o que eu concordo é que a secretária tem que estar muito aberta para tudo que vai ser solicitado a ela. Então, como você usou a expressão já que, nós precisamos realmente abraçar outras coisas para que a gente possa se manter nas empresas com atividades. Porque, como bem a Mônica disse, secretária tem sido já um artigo de luta para a alta direção da empresa. Então, realmente, nós precisamos ter outras atividades. Então, eu acho que ela é complementar. E aí, a sua primeira pergunta foi sobre o que o Facilities deveria ter, Se né? tem uma habilidade especial, né? Alguma coisa, alguma competência, exato, exato. Enquanto a Mônica falava, me veio a prontidão, porque você organiza o seu dia para fazer, né, tudo com muita calma, com muita atenção, né? Realmente você pensa no que você vai fazer e aí acaba a energia, ou o ar-condicionado para, ou te chamam numa sala porque tem alguma coisa diferente na sala de reuniões, ou tem um barulho de um vizinho. Eu que sempre lidei com coifa, sempre tinha reclamação do de baixo, que a gente estava com cheiro de... Olha, então, eu acho que uma característica boa do Facilities é a prontidão. Inclusive, como todos os colegas também devem enfrentar isso, à noite e nos finais de semana, né? Por que não? Porque dedetização a gente faz, né? Fora do horário de expediente. Então, não, exatamente. O Alexandre até colocou aqui 24 horas ligado. Acho que não é nem 24 horas ligado. Acho que é muito mais, viu? Exatamente. Né? É isso. Legal, Simaia. Obrigada. Vívia, e aí? Respondendo essas suas perguntas já. Vamos lá. Sobre o Office Manager, eu acho que, assim, o que a Mônica falou e que não sei se foi a Rosemary, acaba sendo um complemento, né? Você acaba mudando, eu estava secretária, mas cuidando do escritório, mudou o título. Atendia os executivos, mas também fazia compra de office supplies, de catering, de manutenção, via correspondência, via expatriado, visto. Eu ia para o consulado para pegar o visto no consulado de Angola. Contratos com motoboy, contrato com correio, contrato com cartório. As viagens todas, hotel, translado, tudo.
entendeu? Então, a gente fazia tudo. Quando fui para Office Manager, ainda fazia o fluxo de caixa e ajudava no pagamento, com tudo. Então, o secretariado me ajudou. A gente fala, precisa de alguma formação? Se eu falar para você, tem que ter? Não tem que ter. Mas existem muitos cursos hoje em dia, né? Existem várias pessoas ajudando, e eu acho interessante, várias leituras que já estão sendo muito traduzidas. No começo era muito inglês, mas a gente tem vários congressos, vários cafés, ou várias maneiras da gente se informar mais com pessoas que estão na área há muito mais tempo. Você vê, a Mônica tem vários anos como secretária e facilities. A Fátima, muitos anos. Eu tenho 9. Né? Digamos que não sejam nem 9, vamos colocar 5 como facilities mesmo. Mas a gente vai aprendendo na prática, e é interessante sempre a gente ler alguma coisa, ouvir alguém que sabe e que tem uma vivência maior que a nossa, e que na prática vivenciou coisas que a gente acabou não vivenciando. Como que eu me tornei Office Manager? Essas histórias que a Mônica contou, ela estava falando do servidor, nessa mudança que eu fiz nessa segunda empresa que eu trabalhei, a gente contratou um caminhão só para o servidor e fizemos um seguro diferenciado somente para o servidor. Ela falou, tem que ir com escolta? Tem que ir com escolta sim, porque se aquilo era um trajeto muito pequeno. Quem é do Rio, da Praia do Flamengo ao Shopping Rio Sul, a Torre do Rio Sul. Muito pequeno. Mas eu falei, olha, a gente mudou quase meia-noite, a gente começou a mudança 8 da manhã, acabou 1 da manhã. O caminhão saiu de lá 10. Falei, não, já está escuro, já em Rio de Janeiro não tem horário, né? Aliás, nenhum lugar mais tem. Mas, enfim, é uma coisa de muito valor que a gente não é por pouco que a gente vai deixar que as coisas nos colocarmos em risco, né? Então, a gente teve que fazer isso, e como eu me tornei Office Manager, lógico, trabalhando, mas a gente teve um problema um sábado de manhã, né? A Simaia estava falando, por que ser quando a gente está trabalhando, né? O nosso horário lá, que não é de 8 às 5, nem de 9 às 6, o Facilities, ele sempre chega antes, sai depois, né? Um sábado de manhã o telefone toca, tá tendo um vazamento na sua, acho que o banheiro, tá bom. Eu moro no estado do Rio, mas moro na cidade de Niterói, escritório na zona sul do Rio. Então, liguei para uma amiga e falei, você pode ir lá dar uma olhada? Que ela mora do lado. Ela chegou lá, o escritório tinha quase que desabado inteiro, porque a máquina de lavar louça do andar de cima, da empresa de cima, vazou, desmolhou a estrutura, que molhou meu gesso, que caiu meu escritório. E assim, você imagina, eu era secretária, né? Eu tomava conta de tudo, mas você vê tudo no chão molhado, é sentar e chorar, né? Como é que vão trabalhar segunda-feira? E aí, com a ajuda do diretor financeiro na época, ele, tem esse telefone aqui, de um coworking. Liga para lá e resolve. Aí eu, tá bom, então vamos. E aí foi acontecendo. E segunda-feira chega, foi no sábado, na quarta-feira, chega o Global Head de Facility da empresa, veio da Suíça. Olhei para ele, então, né? Vamos trabalhar. Ele olhou tudo, eu quero um desumidificador. Em inglês, britânico, aí o quê? Um desumidificador. Fui para o Google, sem luz, sem nada. O que é isso? E vamos. Mas eu quero grande. Aí você liga para o sul, liga para São Paulo, liga para tudo que é lugar. Não consigo, eu consegui um pequeno assim e botei no pior lugar, que era a Copa, que molhou tudo o papel, molhou tudo. O CPD quase que destrói tudo, mas não destruiu, graças a Deus. E aí foi um mês de tira tudo, se muda, vão para um coworking, que a internet não funciona, aí vão 2 funcionários para o Uruguai para trabalhar de lá, porque eram operações que não podiam ficar paradas. E aqui no Rio, a gente vira mestre de obra, então eu ia para o nosso escritório, via a obra, ia para o coworking, porque eu não parava de chegar a viagem, era final de ano, tinha que mandar brinde para os nossos clientes, ainda tinha que fazer isso. Então, foi um mês de loucura. E detalhe, final de ano, né, que tá todo mundo fazendo obra de Natal, a gente fez, deu tudo certo, ficamos um mês fora, mudamos em janeiro. Mas foi aí que, pelo menos, houve um reconhecimento do trabalho, que não foi fácil. Eu aprendi muito, eu agradeço muito a isso, porque a gente aprende muito, mas não é lá muito fácil, né? Enfim, mas são as nossas histórias de facilities, aí como secretária, o seu chefe superior vai para o aeroporto. Vivian,
esqueci meu laptop, você pode trazer? Meu voo daqui a 1 hora. Aí você sai, vai para o Galeão, pega um táxi, fala com o motorista, pelo amor de Deus, corre. Vai lá no portão de embarque, entrega. São as nossas histórias que, assim, acredito que todo mundo aqui tem muito facilities, tem história, mas que todas elas a gente aprende muito, né? A gente aprende e leva para a vida. Não, e é o que você tinha comentado antes, né, Vivian? Assim, ou a pessoa ama ou odeia. Se odeia, ela já sai fora logo de facilities, porque essa vida nossa, assim, é muito dinâmica, né? É um negócio assim, que não existe um dia igual ao outro, né? Até acho que alguém aqui comentou que é uma loucura e que ama isso daí, não é isso? A Rosemary falou. Confesso que adoro essa loucura, não tem rotina, cada dia uma surpresa, mas é isso mesmo, viu, Rose? Assim, cada dia um flash nessa área de facilities. Tem várias e várias histórias, e são com elas também que a gente aprende tanto, né? Tanto aprendizado que você acaba... E é o que você falou, de repente, algo que nunca tinha acontecido, de repente vem ali para você aquele desafio, e você fala, bom, tem que resolver, então... Não dá um jeito, né? Vamos embora. Facilities é muito isso, né? Facilities, soft management, sei lá, é muito isso, né? E aí, aproveitando, meninas, vamos fazer uma pergunta da Rosa aqui, da Rosa Bastos. Obrigada, Rosa, por ter encaminhado sua pergunta. Nós sabemos que está todo mundo nessa situação, nós já estamos aqui desde o dia, pelo menos aqui na empresa, né? Que todo mundo home office desde o dia 21 de março. Então, nós já estamos indo em 2 meses, todo mundo em home office, todo mundo, então, está acompanhando ali o seu dia a dia. Algumas pessoas têm que ir para a empresa, mas não são todos os dias, é que nem o Maia comentou, uma vez por semana, tal, né? E a Rosa está perguntando que ela gostaria de saber como é que foi lidar com essa alta demanda no início e qual a estratégia adotada para manter tudo no controle. Quer começar, ou Vivian, já que você está aí, ou Mônica começa? Como eu falei, assim, foi no dia do meu aniversário, né? Eu não vou esquecer mais que o mundo parou, começou a parar o Brasil naquele dia. Eu não estava trabalhando à época, né? Mas sempre acompanhando os nossos grupos, todo mundo foi parando, acredito que tenha sido uma situação um pouco difícil. Então, assim, eu deixo para a Mônica e para a Simaia, que elas efetivamente têm a prática para poder falar de como foi esse comecinho. Uhum. Aí depois eu volto para você, Vivian, porque você está num momento que eu achei assim, muito bacana, porque você até comentou no início, mesmo na pandemia você arrumou emprego. Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, eu estou desempregada, agora que deu essa pandemia, esquece, não vou arrumar mais emprego, né? E, no entanto, não você pode. Conseguiu. Então, pera, que a Mônica e a Simaia vão responder isso, depois nós voltamos para você falar um pouco sobre isso também. Vamos lá, Mônica. Perfeito. Eu vou falar um pouco da experiência que eu tive no escritório, que eu acompanho bastante, um dos sócios que eu atendo, ele é bastante próximo da gestão do escritório, e eu percebi que eles estavam... assim, como é uma situação inusitada, né, sem precedente, eu acho que para todos os gestores foi um baita de um susto, né, porque eu acho que ninguém nunca se viu numa situação como essa, e eles se estruturaram no sentido de que, como nós somos prestadores de serviços, o bem mais precioso são as pessoas, né? Porque a gente não vende produto, a gente presta serviço. Então, as pessoas tinham que ser preservadas a qualquer custo. Então, o que foi feito? Foi feito uma coisa gradual de deixando com que os advogados fossem trabalhando de casa, primeiramente, e por último, foram ficando as pessoas de suporte, até que, no fim de uma semana, que eu acredito que tenha sido na semana do dia 18 de abril, 18 de março, desculpa, que foi o último dia que eu trabalhei, algumas pessoas do administrativo já não estavam trabalhando mais, e eu fiquei como secretária e mais uma outra secretária. As outras já estavam em casa,
E eu me dispus a ficar até que resolvesse pelo menos a parte do meu andar. Aí a gente ficou e eu comecei a atender home office. Aí a parte do financeiro e a parte de limpeza e a parte de suporte foram as últimas pessoas que foram para home office. Elas começaram, depois de uma semana que eu saí, elas começaram a trabalhar de casa. E a primeira semana foi uma semana bastante complexa, porque, queira ou não, acho que o principal desafio quando a gente está trabalhando no home office é a comunicação. E as pessoas às vezes não têm o hábito de talvez dar um retorno sobre o que está acontecendo, enfim, então foi uma coisa bastante complexa para todo mundo, e eu posso dizer para vocês que como empresa de prestação de serviço, eu acho que hoje, depois de um mês e pouco aí trabalhando home office, eu acho que houve uma integração maior entre as pessoas, e eu acho que as pessoas têm se ajudado mutuamente, muito mais do que antes no escritório. A parte de facilities, eu entendo que eles devem estar, com certeza, uma parte de limpeza eventualmente tem ido ao escritório, e as copeiras e as recepcionistas, obviamente que não estão indo trabalhar, porque não tem clientes para atender, mas tem uma pessoa de plantão que eventualmente vai ao escritório para pegar as correspondências, e a pessoa de expedição é a que tem trabalhado muito mais, porque a gente tem duas pessoas que ficam de plantão, que vão ao escritório para uma demanda eventual de impressão e encaminhamento de correspondência, porque a parte de correios é bastante forte, porque alguns processos não são virtuais, né? São físicos, e é meio que mandatório encaminhar correspondências por correio. E aí, então, assim, eu acho que as pessoas se ajudando mutuamente, as coisas fluíram bem mais, e a gente acho que vai sair bem mais fortalecido disso tudo. Em questão de retorno ao trabalho, eu não sei, assim, como nós somos prestadores de serviços e conseguimos trabalhar home office, entendo que a nossa área será uma das últimas a retornar ao escritório. Ainda não tem uma data prevista, mas a gente acredita que, acho que meados de junho. Não dá para saber com certeza, porque infelizmente a gente não sabe. Em São Paulo é bastante complexo por ser uma megalópole aí, muita gente, então vai ser uma coisa gradual, mas a gente não tem previsão ainda. Espero ter contribuído aí. Legal. Simaia. Bem, eu acho que tô muda não, né? Não. Eu acho que quando começou, quem teve o maior desafio foi o pessoal de sistemas. Então, eles que saíram aí na frente, né, para poder organizar todos os equipamentos e tal. E aí o meu chefe ficou muito preocupado, né, de como é que a gente ia se organizar nessa ausência. Então, como eu disse, uma vez por semana nós vamos para ver correspondência, para acertar alguma coisa que esteja lá no escritório pedindo a nossa atenção. E o que mais eu percebi que está sendo demandado é também as correspondências, porque elas chegam em grande quantidade também, tem muito fluxo de papel por a gente trabalhar com importação. Então, a gente fez um esquema de receber a correspondência, as meninas da limpeza pegam a correspondência, deixam numa sala, e tem muita gente indo para o escritório. Então, tem um ou outro funcionário sempre no escritório. Hoje mesmo, uma colega me perguntou se tinha correspondência para ela, e eu não individualizei a correspondência, eu recebi, coloquei na sala, tive várias demandas hoje, e eu não sei responder. Então, amanhã, quando a pessoa de limpeza for, ela vai ter que tirar foto para me mandar, para eu mandar para ela, para ver se tem alguma coisa para ela. Então, como a Mônica disse, né, a gente precisa se ajudar muito, né? Se ajudar muito para poder dar conta de tudo. Agora, hoje, eu tive um freezer que quebrou, já tinha um mês, a gente perdeu todos os produtos que tinham nele. Então, hoje eu marquei com a pessoa da manutenção do freezer, eu marquei com a manutenção do escritório,
escritório, eu marquei com o jardineiro, que eu não quis dispensar o jardineiro, né? Por uma questão quase solidária também. Quem mais foi hoje? Correio foi hoje. Então, sempre que eu vou, eu peço para os fornecedores irem também para cumprir o que é de contrato, né? E para a gente dar andamento em tudo. E as meninas da limpeza, eu tenho uma pessoa de limpeza e uma pessoa de copa. Elas estão indo todos os dias, porque no meio de tudo isso, nós havíamos feito um bid e nós trocamos a empresa de limpeza. E elas começaram essa semana. Então, a empresa passada já saiu. Só para facilitar, né, Simaia? Só para facilitar. Exatamente. Então, eu também fui hoje conversar, né, conhecê-las, mas está tudo certo. E aí, em breve, eu estou deixando elas entenderem, né, o espaço e tudo mais, e aí, em breve, eu também vou dispensar, vou deixar que elas vão uma vez na semana, 2 no máximo. Porque, como eu disse, ainda tem gente, um ou outro vai, mas não tem necessidade, né, de fazer com que elas saiam. Porque essa história de se ajudar, a gente tem que pensar muito além, né? Então, eu penso na pessoa que também tem filhos em casa, né? Então, às vezes, você quer exigir um serviço por conta de um contrato e você está realmente prejudicando, porque até para mim, para eu sair, é difícil, porque eu tenho uma filha de 10 anos para deixar em casa. Hoje mesmo foi uma pequena confusão, para que eu disse que eu ia para o escritório. Então, vai além, né? A gente está numa época que tudo você tem que pensar 2 vezes, né? O jardineiro mesmo falou para mim, ainda bem que você não me dispensou. Eu falei, não, imagina, como que eu ia te dispensar? Mas eu pensei, óbvio, né? Eu não poderia dispensá-lo. Então, é isso. Então, a pandemia está trazendo realmente essas novidades para a gente. E o meu freezer, vou aproveitar e vou contar a minha história. O meu freezer, o rapaz da manutenção do freezer me disse que o problema era na tomada e foi embora. O menino da tomada chegou e disse que o problema era do freezer. Ai, meu Deus. Então, agora eu preciso chamar vou ter que chamar os 2 juntos, né? Que é o que eu deveria ter feito, né? Mas por conta da pandemia não foi possível casar. Então, na próxima quinta, eu preciso casar os 2 lá comigo para a gente resolver a questão. Mas tudo é aprendizado, né, Simaia? Tudo. Não, é porque eles não quiseram, não deu, por causa da pandemia, o pessoal de manutenção está em plantão, realmente não deu. E em situações normais a gente pede, mas não foi possível. Uhum. Legal. E aí, Vivian, até estou vendo aqui uma observação da Marise, olha que bacana. Ela falou que ela também, no meio dessa pandemia, ela conseguiu voltar ao mercado, começou na empresa na semana passada, projeto novo, cliente novo, um grande desafio. Que bacana, Marise, graças a Deus, né? E a Vivian também pode contar aí que isso é possível. Então, para quem está fora do mercado, não se desespere, né? Que também tem oportunidades, né, Vivian? É isso mesmo, a gente procurando, o 1º de abril comecei, e aí eu vi que na integração que nós fizemos online, obviamente, havia várias pessoas, né, começando no mesmo período, sabe? Até trabalharam um pouco, depois foram home office, que é o meu caso. Eu comecei, fui até na empresa umas 4 vezes, mas por precaução, o gestor pediu para que eu não fosse e ele continuasse. Então, assim, falando do que eu vi, do tempo que eu estive lá, havia ele somente como é facilities, é o que eu já falei, né? As coisas acontecem, o facilities está lá, num horário reduzido, mas está lá. Falei com ele ontem, Vivian, reduzir o pessoal de limpeza que vinha 2 vezes e copa 1 vez, já não estão vindo, então estou eu aqui, aí toca o interfone porque chegou correspondência, eu mesmo vou lá. Então, a empresa já pede, né, como é terceiro dentro de outra empresa, a gente tem que fazer o que a empresa pede, e aí foi feito dessa forma. A Mônica falou, as pessoas estão falando muito de retorno, a gente ainda está meio sem saber, né? Está bem complicado. O Rio de Janeiro está complicado de saber. Mas o que eu vi foi isso. E não deixam de procurar quem está, por acaso, fora do mercado, porque as vagas estão existindo. No LinkedIn eu vejo pessoas falando que foram contratadas mesmo nesse período. Então é interessante que a gente continue buscando, porque
tem possibilidade sim, não tá tudo parado como a gente acha que está, né? Então, continuem que vai chegar a hora. Não perco a fé, né? De jeito nenhum. Uhum. É isso. E aí, meninas, o Alexandre, ele está perguntando como vocês estão tratando a parte de desinfecção, já que as pessoas ainda estão indo ao escritório? Como comentou, ainda tem gente que está indo ao escritório. Vocês querem comentar sobre isso? Eu vou falar rapidinho, só porque meu microfone está aberto também, e porque... Isso, pode falar, aproveita. O gestor falou para mim que teve que fazer uma desinfecção no final de semana. Não me deu mais detalhes, mas não sei se alguém foi além dele e pode ter havido de estar contaminado, ou se ele realmente fez por necessidade, ou por fazer pelo tempo que está fechado e por ordem superior, né? Mas teve que fazer uma, não sei se várias, né? Mas os escritórios, a Mônica e a Simaia têm como falar melhor. Ok, obrigada. Mônica, Simaia, quer falar, Simaia? Já abriu o seu microfone? No meu, a gente não fez nada especial, né? As meninas estão tendo cuidado de limpar as mesas, de limpar todas as áreas comuns, né? A gente tem os produtos corretos e tudo mais, mas a gente ainda não precisou fazer nada disso. No plano de retorno está previsto, quando realmente a gente estiver no escritório, uma quantidade, né? Obviamente que vai ser uma quantidade reduzida de pessoas, mas no plano de retorno está previsto. Por enquanto, não foi feito nada especial. Nós estamos tomando os cuidados como em casa, né? De lavar a mão, de álcool em gel, então tem álcool em gel no escritório inteiro. Deixamos também umas toalhas de papel papéis toalhas espalhados no escritório, com um produto também para a pessoa poder limpar telefone e tal. Então, por enquanto, só isso. Porque eu também não tenho esse controle das pessoas que têm ido. Mas o incrível é que toda vez que eu vou, tem alguém. Legal. Mônica, tem algo para falar aí do pessoal? Lá ninguém está indo? Não, no escritório tem algumas pessoas que vão, sim. São pouquíssimas, mas ainda tem algumas pessoas, alguns sócios que preferem ir ao escritório do que trabalhar home office. Não sei se porque, às vezes, em casa tem muita coisa de casa para fazer, então as mulheres preferem ir ao escritório do que ficar em casa, mas, enfim, tem um caso específico que eu acredito que seja mais ou menos por esse âmbito aí, mas o escritório realmente não teve, assim, que eu saiba, não tem uma desinfecção. Eles fizeram como a maioria das empresas, compraram álcool gel, né, espalharam bastante frascos de álcool gel pelo escritório todo, reforçaram muito a comunicação para que as pessoas tomassem todas as precauções, tanto quanto em transporte público, enfim, principalmente no início, quando a gente ainda não estava home office. Eles se preocuparam muito mais com as pessoas que tomavam o transporte público, inclusive, e fizeram com que todos tivessem a maior ciência possível do que fazer para evitar o coronavírus. E que a gente tenha, assim, ciência, graças a Deus, acho que dos 200 funcionários, graças a Deus, a gente não teve caso de Covid. Então, a parte de limpeza em si, eu entendo que eles estejam fazendo uma vez por semana, mas não há nada assim específico, como a Simaia mencionou, e eu acho que para o retorno deve ser feita uma limpeza mais pesada, eu diria assim, né? Mais específica. O nosso escritório ele tem muito vidro, então acho que eles devem fazer uma limpeza bastante grande dos vidros, das mesas, do carpete, principalmente dos toaletes, que eu acho que é super importante, né? A parte de higienização dos toaletes, a recepção,
que o nosso core é só de clientes que visitam muito o escritório, se bem que eu acho que isso vai ter uma mudança grande aí no pós-pandemia, eu acho que o número de reuniões virtuais vai aumentar muito, porque as pessoas viram que isso é bastante possível e que é produtivo e que é muito mais econômico. Então, eu não sei como vai ser na retomada, mas entendo que talvez o fluxo de visitantes no escritório seja bem menor. Tudo vai mudar, né? A gente sabe que sim, a parte de locomoção aí, de aeronave, assim, de voos também, tudo vai mudar. Enfim, então, só assim, focando na pergunta, é isso que eu tinha para falar. Mas eu queria só pedir desculpas, porque algumas meninas aqui falaram do TI, realmente, a parte de TI foi a parte que mais trabalhou no escritório também, porque nenhum escritório, assim, que presta serviço estava preparado para que todos os funcionários trabalhassem em home office e tivesse licença do Citrix para acessar todos os arquivos da empresa, né? Então, hoje, por isso que eu falei da ajuda mútua, hoje a gente conta com os outros, porque às vezes você não tem a licença para acessar os seus arquivos, ou algumas coisas que estão no gerenciamento de arquivo, e é isso, e a gente vai se ajudando e vai conseguindo trabalhar dessa forma, tá bom? É isso. Legal, obrigada, Mônica. Eu tenho ouvido de vários alunos que o que acontece tem empresa que realmente o pessoal está lá trabalhando, só que assim, trabalham em áreas, em espaçamento, com espaçamento, né? E tem áreas que estão vazias. Então, enquanto aquelas áreas que estão vazias, aproveitam para fazer durante o horário comercial a higienização ali, a limpeza. E depois, quando o pessoal então sai, né, do trabalho, aquele pessoal que estava trabalhando, então acaba fazendo a higienização naquele espaço, né? Então, tem muita empresa que está fazendo isso também. Naquelas que as pessoas estão trabalhando no home office, aí fica muito mais fácil, realmente, porque é fazer a manutenção, né? Então, tem equipamentos que realmente você não pode deixar sem uma manutenção mínima, senão depois vai voltar e está tudo quebrado, enferrujado lá, sei lá o quê, né? Então, quebrado eu não digo, né? Mas, assim, vai ser difícil depois voltar, então tem que fazer uma manutenção mínima. Então, o que está acontecendo é isso. Gente, só para encerrar agora, meninas, 1 minuto para cada uma de vocês fazer os agradecimentos e últimas considerações. Vamos lá, vai, começa contigo, Mônica, que já está na tela. 1 minuto, hein? Bom, eu queria agradecer aí a oportunidade de poder falar um pouquinho. Tenho muito a aprender ainda de Facilities com a Fátima, com as meninas, porque o meu período de Facilities foi um pouco curto, mas bem aproveitado. Queria as pessoas que estão aqui nos assistindo, não se preocupem que a gente não respondeu todas as perguntas, que a gente com certeza pode responder depois. É só acessar o LinkedIn, nosso LinkedIn, a gente está à disposição para responder. Eu acho que a gente tem que passar conhecimento, que é uma das coisas mais importantes que a gente adquire na vida, e que quando a gente está assim, que nem eu, que já estou quase na aposentadoria, assim, aposentadoria não porque eu vou deixar de trabalhar, mas para me aposentar, que eu tenho feito mais, tenho feito palestra, tenho gostado muito dessa interação, dessa possibilidade de poder trocar, que eu acho que é super importante. Infelizmente, na live, a gente não consegue, a troca não é tão, assim, grande quando você está fazendo uma palestra, porque quando essa palestra a gente tem aquele tempo de abrir as perguntas, mas eu fico à disposição e agradeço ao meu fã-clube aqui por ter me assistido. É isso. Simaia, então, por favor. A pessoa está falando aqui já, mas já está acabando. Então, gente. É para ficar com gostinho de quero mais mesmo. Passa muito rápido, né? Simaia, então, suas últimas considerações, por favor. Agradeço também, agradeço meu fã-clube do YouTube.
Agradeço às colegas secretárias que também entraram. Obrigada pelo prestígio, pelo privilégio. E para esquentar um pouquinho, para a gente poder ir embora, dizer que as minhas melhores histórias no Facilities estão na dedetização. Sempre acontece alguma coisa. E eu tive uma situação em que o rapaz jogou um pozinho ao redor de um armário, me chamou e falou então que eu estava com cupim. E eu sabia que o produto de cupim era muito caro, que eu já tinha tido essa experiência. E aí eu falei para ele, é impossível, porque foi aspirado aqui, né? Porque ele não sabia que eu tinha esse conhecimento. E aí ele falou, não, tá assim. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar observando. Se realmente tiver com cupim, eu te chamo. Não, a promoção é hoje. Eu falei, não, eu não vou fazer hoje. Resultado, gente, não era cupim coisa nenhuma, ele realmente havia jogado esse pó. Então, a gente realmente, no Facility, sempre é uma história. Assim, tudo que a gente faz é uma história. E as histórias mais engraçadas que eu tenho são com ar-condicionado, mas aí eu deixo para uma próxima. Eu até ia falar, Simaia, sabe o que nós vamos combinar? Vamos combinar um próximo, parte 2, mas só de história? Vamos combinar? Tá certo. Só de história, porque aí todo mundo já se apresentou, vocês já se apresentaram, e até desculpa, viu? Eu que não me apresentei, desculpa. Eu sou a Fátima Souza, CEO da FS Educa, que é uma empresa de treinamento focada na área de facilities. Mas a gente vai combinar, sim, vamos fazer a parte 2. Então, depois a gente vai... Até por isso que eu coloquei... então, aí vocês três já estão convocadas, não é nem convidadas, tá? Convocadas para contar umas histórias. Né? Ai, Vivian, agora as suas últimas considerações, por favor. Eu queria agradecer a Mônica pelo convite, agradecer a você, por a gente estar tantos anos já juntos aí, e só crescendo, agradeço muito, agradeço a Fernanda, Dalva, minhas amigas estão aqui, a minha prima que entrou da Nova Zelândia, eu ia falar aquela hora, mas ela teve que sair porque tem reunião, e é arquiteta, ela entrou também para dar uma olhada. Foi muito legal, gostei muito de participar, espero ter passado conhecimento, como a Mônica falou, é o que a gente passa de melhor. Eu fui vendo isso no Facilities, todo mundo se ajudando, para todo mundo melhorar, para todo mundo, essa é a ideia. O Facilities, ele quer sempre o melhor para o ambiente, mas principalmente para as pessoas, e a gente vê que está todo mundo bem e a gente fica tranquilo. Essa é a nossa ideia, facilitar a vida de todo mundo. Então, obrigada, espero a próxima, estarei aqui com certeza, foi assim, um grandíssimo prazer, uma honra, tá bom? Fiquei feliz com as pessoas, eu falei, nossa, que legal, porque foi uma conversa muito gostosa. Obrigadão. E o intuito dos nossos webinários é justamente isso, não dá para ficar na mesma sala ali, todo mundo junto, né? Que eu adoraria ali ter um sofá, cada uma do lado, fazer a nossa saia justa de facilities aqui, né? Mas assim, pelo menos virtualmente, vamos fazer alguma coisa nesse sentido, né? E eu quero agradecer, super agradecer, gente, a todos vocês que estão aqui nos prestigiando, né, nesse momento, mas é porque todo mundo precisa jantar, agora vamos jantar, senão ia ficar aqui até 10 horas da noite, né? Quero agradecer o pessoal de São Paulo, torcida do Rio, Manaus, Salvador, teve a Margarete aí de Salvador também, Brasília. Então, olha, super obrigada, gente. Muito bacana de ver vocês aqui também. Não se preocupem com as perguntas que não foram respondidas. Eu vi que no YouTube tem algumas perguntas também. Vou passar para as meninas e as meninas vão responder. E depois a gente vai publicar o vídeo editado no YouTube para todo mundo poder acessar e já com as respostas também, tá? Então, olha, só mais uma vez eu gostaria de colocar aí para todo mundo, deixa eu compartilhar a tela aqui, dos dados do VER, então, para ajudar, né, do Emílio Ribas, e também para quem quiser receber na nossa lista de transmissão, que sai todas as sextas-feiras, comunicados sobre eventos, então, dos próximos eventos que a gente vai fazer aqui, é só mandar uma mensagem para esse número, 11 98 934-8610. Tinha trocado um número na hora que eu coloquei lá no chat, tá bom?
Gente, então, olha, muito obrigada. Alexandre, de Manaus, aí tem pouca oportunidade, olha, acompanhe que nós vamos ter muitos eventos por aqui. Aliás, olha, semana que vem, dia 12 de maio, tem um evento com a Associação Portuguesa de Facilities, que nós vamos lá falar sobre o workplace, porque está mudando tudo, né? Então, vai mudar toda essa parte de workplace também. E nós vamos divulgar amanhã, tá, no Facilities News. Dia 21, nós vamos fazer um outro webinar, e dessa vez vai ser à noite também, que é para ela uma troca de experiências de como é que está esse retorno. Então, pessoas de facilities falando como é que está esse retorno, o que estão se preparando, quais as ações, vai ser muito bacana também. E em junho, se Deus quiser, eu trago novamente essas 3 gatas aqui para falar com histórias que só Office Managers contam, parte 2. Fechado? Gente, super obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.